Fala, nação rubro-negra, sou eu, Fabrício Lopes, aqui do nosso canal Resenha Rubro-Negra, com mais notícias do Mengão queridão pra vocês. Sabe por que eu tô muito feliz hoje? É porque eu tô gostando da resposta que vocês estão me dando com os nossos canais. Nós temos 3 canais, o Resenha Rubro-Negra, que é o qual eu falo agora, no Fala Nação VP, e o Verdade Vermelho e Preto. O Verdade Vermelho e Preto é o nosso canal mais novinho, onde eu gravo vídeos, mas principalmente onde eu faço as lives de pré-jogo, pós-jogo, show do intervalo e também do Jornal VVP, que aliás, hoje tem Jornal VVP, tô esperando todo mundo lá às 19 horas e 15 minutinhos. Bom, mas no Resenha Rubro-Negra, no Verdade Vermelho e Preto, nós estávamos apenas com 37.900 inscritos. Eu pedi a colaboração de vocês através de grupos de WhatsApp. E eis que a gente já chegou à marca de 38 mil inscritos, de 37.900 para 38 mil inscritos. Esta é a resposta que eu espero de vocês, não só com Verdade Vermelho e Preto, mas com todos os nossos canais. Se continuar assim, nós vamos conseguir bater a meta de chegarmos a 50 mil inscritos lá no Verdade Vermelho e Preto. E aqui, eu gostaria muito mesmo, que a gente conseguisse a mesma marca. Mais 50 mil inscritos aqui, para a gente continuar crescendo, continuar fazendo o nosso trabalho. Isso só depende de vocês. Assim como depende de vocês também a inscrição e os comentários, além do like, para a gente ter engajamento e continuar com o Resenha Rubro-Negra. Nesse vídeo aqui, eu quero falar com vocês sobre renovações, quero falar com vocês sobre o próprio Tite e quero falar com vocês sobre R$500 bilhão em investimentos. Então fica até o final do vídeo para você não perder absolutamente nada, combinado? Vamos começar então falando sobre o Tite. O Tite chegou hoje no Ninho do Urubu, nesse exato momento está trabalhando com os jogadores, quer dizer, nesse exato momento que eu estou gravando o vídeo, né? Não sei que horas que você vai estar assistindo esse vídeo, mas nesse exato momento ele está tendo contato pela primeira vez com um grupo de jogadores do Mengão queridão. E assim, dará início para que quarta-feira da semana que vem a gente tenha um time mais coeso, um time mais ajustado. Já tem jornalista despeitado por aí, dizendo que o Tite é um mentiroso, que o Tite é um Pinóquio, porque ele prometeu não assumir time nenhum em 2023. Acontece que é um malvadão, né? Agora, no caso do Neto, que tá revoltadíssimo com o Tite porque ele deu não pro Corinthians, ele poderia procurar saber por que o Renato Gaúcho deu não ao Corinthians e veio treinar o Flamengo, por que o Vitor Pereira deu não pro Corinthians e veio treinar ao Flamengo, e por que agora o Tite deu 3 nãos pro Corinthians e veio treinar o Flamengo. A mim parece óbvio, né, corintianos? Todos esses treinadores deram não para vocês e vieram treinar o Poderoso, porque o Poderoso é organizado, porque o Poderoso é bom, porque o Poderoso tem uma riqueza que vocês ainda não têm. O Poderoso resolveu parar tudo lá em 2013 para se sanear, basicamente, das suas dívidas financeiras, para poder fazer o que tinha que ser feito, né? Ficamos com um pacote básico dos jogadores até podermos ter tudo que nós temos. Todo mundo quer ser Mengão, mas ninguém quer pagar o preço para poder chegar lá. Então, antes de criticar o Tite, acho que eles deveriam pensar na sua infraestrutura e em por que Renato Gaúcho e Vitor Pereira também recusaram treinar a equipe do Corinthians. Agora, o Tite vem sendo injustamente chamado de retranqueiro pela nação rubro-negra. Injustamente, sim. O Tite terminou as eliminatórias todas da Copa do Mundo com o melhor ataque. Ele também fez a melhor Copa América da seleção brasileira a nível de gols marcados. Ah, mas com os craques que o Tite tinha, era mole, dirão alguns. Acontece que no último Campeonato Brasileiro, o Tite terminou com o melhor ataque, tendo feito 71 gols em 38 rodadas. Isso dá uma média de 1,82 gols por jogo. O time de Jorge Jesus tinha mais média de gols do que isso, mas ainda assim é uma média muito alta, né? Terminou o último Brasileirão com o melhor ataque. Só que o time do Tite é equilibrado, a maioria dos times dele são equilibrados. Ele terminou com o melhor ataque, terminou também com a melhor defesa. O último time que o Tite dirigiu no Campeonato Brasileiro sofria apenas 0,79 gols por jogo, uma média de menos de um gol por jogo. Meu sonho de consumo pro Mengão queridão. Ou seja, há muitas possibilidades do Tite dar certo no Flamengo. Ele já chega com a melhor comissão técnica da América do Sul. Agora nos resta torcer para tudo isso dar certo. Vai haver reformulação no elenco, vai haver jogadores saindo, vão chegar jogadores
E tudo que a gente tem que fazer a partir de agora é torcer para o sucesso do Tite, porque o sucesso do Tite é o sucesso do Mengão, queridão. O Tite ficou impressionado com o projeto que o Flamengo passou para 2024 para ele. Em 2024, o Flamengo espera investir de 400 mil a R$500 milhão apenas no futebol, em renovações e em contratações de jogadores. É claro que a folha de pagamento vai inchar, por isso o Flamengo precisa esvaziar lá um pouquinho também, e faz parte das missões do Tite organizar uma saída consistente de jogadores. Consistente para que a gente não perca jogadores em uma situação sem poder repor ou sem ter jogadores à altura para repor. Por isso o Tite tem de hoje até o final do ano para estudar muito bem o elenco rubro-negro e saber quem é que vai sair, para já autorizar a procura de substitutos por Marcos Braz e Bruno Spindel. E nós temos que ficar com os dedinhos cruzados para que Braz e Spindel consigam trazer esses jogadores o mais rápido possível. Por quê, pessoal? Contrato do Rodrigo Caio, por exemplo, termina dia 31/12, assim como do Felipe Luiz. Então, suponhamos que o Tite libere esses dois jogadores. Não vão continuar, tá? Na apresentação do elenco já tem que ter outro zagueiro pro lugar do Rodrigo Caio e outro lateral esquerdo pro lugar do Felipe Luiz. Porque começa o Campeonato Carioca, começa a Libertadores, começa uma série de campeonatos no início do ano que a gente já precisa ter mais ou menos uma definição. Porque quanto mais adentrarmos a temporada, menos tempo de entrosamento e de treino os jogadores terão. Então Braz e Spindel têm que ser hiper mega velozes para conseguirem trazer os reforços, principalmente daqueles que estão saindo no final do ano agora. E esse é o grande problema, esse é o meu grande medo. O Flamengo está de olho no Nicolás de la Cruz, parceiro de seleção do Arrascaeta. O Flamengo precisa concluir essa negociação quanto antes. O Flamengo já deveria estar em cima do River para poder negociar. Fabrício, mas a janela não abriu. Não interessa, a janela abre para poder registrar o jogador. Você pode comprar ele a qualquer momento. Então o Flamengo já deveria estar em cima do Nicolás de la Cruz para garantir a compra. Porque quanto mais o tempo passa, mais o Nicolás de la Cruz joga bem. Tem jogo de seleção agora. O mundo inteiro vai ver o Uruguai jogando. Provavelmente o Nicolás de la Cruz vai deitar, como vem deitando no River Plate. E aí desperta o interesse de clubes europeus. O Flamengo tem interesse no menino Marcos Leonardo. Mas o Roma já está de olho no cara, o Arsenal já está de olho no cara. O Flamengo deixou de ir atrás de Thiago Almada para ir atrás do Luiz Araújo. Por quê? Porque o Thiago Almada já tinha clubes grandes da Europa de olho no cara. E aí ficava inviável para o Flamengo. Agora, quando ele estava aqui no Vélez e eu falei, a diretoria não quis lá olhar, né? Fazer o quê? Então o Flamengo tem que ser o mais dinâmico, o mais rápido possível para fechar essas contratações antes dos europeus. E a gente sabe que a janela de janeiro dos europeus ela é fraca, tanto para venda quanto para contratação. Por isso o Flamengo tem que ser ativo, aqui na América do Sul pelo menos, para conseguir essas contratações e conseguir repor bem os jogadores que vão sair. Para a zaga, Léo Ortiz e Bruno Mendes são dois jogadores que a diretoria rubro-negra gosta e que o Tite aprova, que podem chegar no início do ano. O Tite está contando não só com essa grana, 400 a R$500 milhão, mas também com a velocidade dos dirigentes para trazer os jogadores para a pré-temporada. Fabrício, R$400 mil é muito dinheiro, R$500 milhão é muito dinheiro. É mesmo? O Flamengo em 2023 investiu R$211 milhões na contratação de reforços. Cadê esses reforços, gente? R$211 milhões. Só para vocês terem uma ideia, a SAF do Bahia promete colocar esse dinheiro todo em 5 anos lá. Em 5. Dividam 200 milhões por 5. É o que a SAF do Manchester City prometeu colocar lá no Bahia. O Flamengo fez isso em uma temporada. E aí eu pergunto para vocês, vocês viram algum reforço fazendo a diferença para justificar R$211 milhões de investimento? Eu não vi. Esse 2023, os nossos reforços não vingaram da maneira como nós gostaríamos que vingasse. Por isso, R$400 mil, R$500 milhão, pode ser um baita do investimento para a gente conseguir se reforçar, como pode ser também dinheiro jogado no lixo. A minha expectativa e a minha confiança toda é em cima do Tite. Que o Tite consiga conduzir os nomes da melhor maneira possível. Porque como selecionador do Brasil, ele tem a experiência de escolher, de catar quem ele quer.
No Flamengo, ele vai ter quase que a mesma experiência, com a vantagem que ele não vai ficar limitado apenas aos selecionáveis brasileiros, e sim a toda uma floresta de jogadores da América do Sul e da Europa. Basta escolher os nomes certinhos. Agora, esse dinheiro todo não é só para trazer novos jogadores, é também para poder renovar com o elenco. Uma das renovações que está nos preocupando muito é a do Bruno Henrique. A gente quer a renovação do Bruno Henrique, mas a gente quer uma renovação justa, não uma renovação maluca, uma renovação sem ele nem beira por milhões e milhões e trocentos anos de contrato. A gente quer uma coisa legal. O Bruno Henrique está mais do que certo, é o último contrato da vida dele grande. Então o Bruno tem que pedir aquilo que ele imagina que seja bom para ele. Só que o Flamengo também tem que negociar o que é bom para o clube. Não dá para aceitar qualquer coisa, concordam? Pois é, Flamengo e Bruno Henrique vão voltar a conversar essa semana porque o Tite deu o aval. O Tite quer o Bruno Henrique, ponto final. Até rimou. Então o Flamengo agora vai trabalhar nas condições do contrato para poder finalizar com o Bruno Henrique. A ideia de ambos, Bruno Henrique e Flamengo, é fechar mais um casamento por mais um tempo. Essa semana, então, ambos sentarão para definir a situação do Bruno Henrique. Se o Flamengo não fechar, muito provavelmente o Palmeiras abocanha o Bruno Henrique. É a última coisa que nós queremos, né? O Tite também trabalha na questão de classificar esse elenco para a fase de grupos da Libertadores. Semana que vem tem o Cruzeiro e é importantíssimo a gente saber como é que o Tite planeja o Flamengo para esse final de temporada, mas isso nós só saberemos na coletiva de imprensa dele. Não está definido ainda a data, tá? Mas pelo que eu apurei, pode acontecer apenas na próxima segunda-feira. Pode acontecer essa semana porque não está definido ainda certo. Mas a ideia é que aconteça apenas na próxima segunda-feira, quando o Tite já conhecer melhor o elenco rubro-negro, conhecer melhor a estrutura e se ambientar. Então, muito provavelmente, a gente deve ter a coletiva de imprensa do treinador apenas na próxima segunda, mas não tá definido, então não tô cravando não, tá? Porque quem me passou a informação falou, Fabrício, não é certo que seja na segunda, pode acontecer antes, mas a gente tá trabalhando com a possibilidade da segunda-feira. Beleza, nação? Nação, essas eram as notícias que eu tinha para trazer para vocês agora. À noite nós temos o Jornal VVP. Eu espero o seu like, espero a sua contribuição através dos comentários e também da recomendação dos nossos canais. Vamos fazer aqui no Resenha o que vocês estão fazendo lá no Verdade Vermelho e Preto. Chamar todo mundo para se inscrever, para os canais crescer, para a gente passar o 2024 juntos. Obrigado, nação. Muito obrigado pela confiança, pelo apoio, pela confidencialidade e a lealdade de vocês, que eu valorizo demais. Eu amo muito todos vocês. Saudações rubro-negras.